né, no pagamento de serviços ambientais e no produtor de água. E então a gente está muito feliz, né, de ter vencido a semana de conceitos básicos, e agora a gente vai poder discutir o que eu acho que é o interesse de todos e todas aí, né? Eu vou, assim, por mais que eu esteja falando isso, eu vou iniciar só, gente, mostrando só uns slides finais lá, que eu mexi um pouco naquela aula de saneamento, e até porque a gente depois deixa a aula lá e depois, assim, uma coisa é a gente aqui conversando, outra coisa é a gente deixar a aula sem, né, sem ter avisado, né, alguns itens. Então eu vou só passar aqui. Outra questão que eu queria colocar, gente, vou pedir desculpas aí pela minha voz, que fiquei um pouco gripado esse final de semana. A seca aqui em Brasília, ela judia da gente, né? Então, minha voz às vezes vai estar um pouco alterada aí. Deixa eu só ajeitar aqui a tela de vocês. Isso, eu vou tomar mais água, Cristiane. A gente toma em geral muita água desde que a gente mudou para o Brasília, mas mesmo assim, às vezes a gente esquece, né? Deixa eu só abrir aqui, gente, para a gente. Tá, vou só mostrar para vocês rapidamente, para a gente poder seguir para o nosso assunto de hoje, né? Eu vou projetar aqui, gente. Vocês estão vendo aí? Cristiane? Sim? Ok. A Cristiane aparece em primeiro para mim aqui. Aí eu vejo fácil. É... O... Oi, Eleusa, boa tarde a todas e todos, né? Retomando aí nossa segunda semana. Espero que estejam todos animados e animadas aí. Gente, vamos lá, rapidinho, só que eu tinha mudado aqui alguns slides, vou passar rapidamente para a gente não demorar muito aqui, tá? Então, saneamento básico em áreas rurais, já é o que a gente estava discutindo, a nossa preocupação, parte das atividades do produtor de água. Então, assim, né, só lembrando que a gente começou pelo Programa Nacional de Saneamento Rural. Eu não vou falar dessas partes aqui, eu só quero mostrar algumas mudanças para vocês. Então, o urbano e o rural no Brasil, né? Essa é uma discussão importante aí, nossa. E assim, de novo, né? Aquela questão que fica é que também as bacias misturadas, né? Sempre uma parte urbana, uma parte rural. E isso a gente vê cada vez mais em função do crescimento urbano e o urbano também invadindo a zona rural, né? E as chamadas zonas rururbanas. Eu vou passar aqui. Essa aqui a gente já tinha conversado. Só quero chegar nos sistemas descentralizados, gente. Primeiro, eu coloquei em algum slide aqui, gente, também, né? Lembrando, graças ao nosso colega lá do Amazonas, que essa história, né? Nem todas essas práticas que a gente está colocando aqui vão ser aplicáveis em todo o país, né? Então, assim, só para a gente lembrar, porque às vezes uma coisa é a gente conversando aqui, tendo a chance de conversar e de trocar essas informações, e outra coisa é as notas de aula lá, depois vocês abrem lá, falam, né? O Ricardo e a Ana estão indicando só isso aqui não serve para nossa região, né? Então, aqui a ideia de mostrar um pouco das práticas que a gente tem por aí, né? Então vamos lá, gente. Eu vou passar isso aqui que eu não quero mostrar, eu só quero mostrar o que eu mudei no final lá, tá? Então, aí um problema que eu não citei, né, gente? A diversidade e a desigualdade no rural brasileiro, em termos tanto de condições tecnológicas como de condições financeiras. E aí os grandes e pequenos produtores têm toda essa questão no rural. Então, assim, é complicado da gente fechar uma, né? Por isso que vocês viram aqui, eu só trouxe para mostrar aqui aqui para frente, ó. Aqui nessa questão, né, as diversas matrizes tecnológicas, né, possibilidades de tratamento de água para abastecimento humano, tratamento de esgotos, etc., que o Programa Nacional de Saneamento Rural trouxe, né? Tá? Mas aqui eu coloquei, separei para vocês, então, para facilitar a questão do abastecimento de água, a primeira parte do saneamento, né, no saneamento rural. Então, eu coloquei aqui aí as medidas todas que a gente tem, né, primeiras fontes de captação de água. Então, achei importante, né, separar isso. E a questão da segurança alimentar, aí as águas subterrâneas e os problemas que a gente pode ter na zona rural, que todo mundo conhece, né, gente? Mas é só para lembrar, né, da construção da questão das fossas rudimentares, e aí quando a fonte é o subterrâneo, né? O aproveitamento da água de chuva, que é outra possibilidade que aparece muito, e em todas as fontes, gente, a questão da importância da coloração, né, da água para distribuir na zona rural. E aqui mesmo aqui no DF a gente tem identificado
as comunidades que captam água em águas superficiais, né, nos rios, córregos aqui dentro da zona rural e que muitas vezes estão contaminados esses córregos por causa de excretas, né, humanos, né? Então essa é sempre um dos problemas aí. Proteção de nascente, gente, isso a gente não comentou e por isso que eu queria retomar. Lembra que ficou para hoje, né? Então, a questão de proteção de nascentes tem duas discussões aqui que eu queria lembrar a vocês. Uma é o que a gente já fez, que a gente discutiu na semana passada, da proteção da área das nascentes. E a outra a discussão é assim, a proteção das nascentes para quando, né, servem de captação para abastecimento humano. Então é isso que a gente não conversou, né? Então essa que é uma questão, e às vezes essas nascentes, dependendo da degradação que a gente tem né, desmatamento ali na superfície, a nascente está sem aquela proteção que a gente discutiu na semana passada, e aí sim a nascente pode ficar desestruturada, e quando a comunidade ou uma família vai retirar a água da nascente para o seu abastecimento, aí pode gerar problemas, né, nessa qualidade da água. Então essa que é a questão aqui que eu queria chamar a atenção hoje. Então às vezes a gente tem isso na zona rural, às vezes a, a família ou a comunidade está mais próximo da nascente e às vezes está mais distante. Então às vezes tem uma tubulação assim que leva a água da nascente até a residência, né? Mas a questão sempre, de novo, é como é que é o estado, como é que está o estado dessa nascente, né? Então só para lembrar disso, né, que era importante a gente falar aqui eu deixei para fechar hoje, né, a questão do sistema Caxambu. Desculpa, a gente está errado. Eu coloquei Caxambu, depois eu vou consertar, é Caxambu, né? E, e aí, então, a importância da gente proteger. Tem aqui um link, ó, para vocês acessarem, para ver. Tem vários vídeos, se vocês colocarem no YouTube, e a gente vai estar adicionando esses vídeos, esses materiais essa semana no nosso material lá, né? Tem alguns vídeos, então, que mostram como fazer um sistema de proteção Caxambu. O que eu queria alertar, eu vou mostrar aqui, ó, esse aqui é o sistema de proteção Caxambu. Eu queria alertar vocês para essa história aqui, é que vocês, uma vez, ao mexer aqui, né, vocês estão mexendo numa nascente, né, que é uma área de proteção permanente. Então, sempre fazer isso, né, assim, incentivar, né, gente? Aqui a gente tem gestores estaduais, então sempre incentivar a contínua, né, a conversa dos agricultores com os gestores, né, quem está acompanhando aí a parte de saneamento, a parte de proteção das áreas, para que os gestores estejam acompanhando essas pequenas, mesmo que uma pequena modificação aqui, que às vezes até vai ajudar a proteger a nascente, e a mantê-la, né, do jeito que a gente espera que ela fique lá, conservada, mas assim, mesmo assim é importante que os agricultores então tenham essa parceria com os gestores, né, dos seus estados, dos seus municípios, para que isso não fique como algo que está sendo alterado sem uma autorização, né? Então, só uma notificação, né? Isso é importante. Então, a gente tem que, aos poucos, instituindo essas parcerias para que os gestores sempre fiquem aí atentos e acompanhem, né, essas estaduais ou municipais, né, gente? Mesmo uma pequena alteração na zona rural e que os produtores rurais tenham a confiança também, né, de enxergar nos gestores essa parceria para que possam também, né, tá dizendo, ó, aqui está acontecendo isso, aqui está acontecendo aquilo, e isso também ficar como uma forma de monitoramento, essa parceria para os gestores, né? Então isso é importante também. Peraí, só olhar aqui, gente. Evandro, Oi, boa tarde, Ricardo. Evandro. Boa tarde. Só a fim de curiosidade, né, o nome Caxambu, pesquisando aqui, então tem dois significados, né? Um de raízes africanas, que tem a ver com tambor, música, e para outros estudiosos, é interessante, o nome tem se originado de Kaa, mato, chá, de ver, e umbu, riacho, que quer dizer mato que vê o riacho, né? Então faz algum sentido. E existe uma cidade de distância aí do mineral que chama Caxambu, com esse nome, é onde tem uma fonte lá no tempo do Império e tal, as pessoas iam para se tratar naquelas fontes, né? Então, interessante aí que parece que o nome tem a ver, eu não sei exatamente de onde se originou esse nome para esse sistema de proteção, mas faz sentido aqui com o significado da palavra, achei bacana aqui, só queria lembrar isso. Muito bom, Evandro. Obrigado. Evandro, e sabe que eu ficava com essa dúvida, né? Porque eu sempre penso em Caxambu, a cidade, né? Mas aí eu ficava na dúvida, será que tem outra origem, né? Então tá aí, ó, o Evandro trazendo pra gente aí esse significado. Pode ser, o nome pode ter originado de cada uma dessas questões que o Evandro trouxe, né? E aí, gente, mas assim, o que que é essa broa Caxambu? Esse esquema, né, de proteção da fonte, em que isso aqui eu só mostrei uma imagem, mas aqui tem uma série, né? Vocês assistindo esses vídeos no YouTube, vocês vão ver aí, para quem não conhece, né? Essa
tem uma série, tem várias etapas para proteger essa nascente. E assim, em geral, quando o pessoal mostra esses vídeos, quando a nascente também já estava degradada, né? Mas de qualquer forma, quando você vai retirar a água para o abastecimento humano, é ideal, né, que você proteja de animais, etc, né? Então, por isso que é importante um sistema como esse. Mas ao mesmo tempo que eu coloquei, é importante lembrar sempre de qualquer, né, vai mexer numa app, né, gente, com os cuidados aí, incentivar os agricultores a conversarem com os gestores, né? E aí é pequena, né, a obra aqui, mas de qualquer forma está mexendo numa app. E aí, gente, é isso, né? Tem toda uma preparação aqui antes para. Eu esqueci o termo, gente, peraí. É, fugiu. Para a gente tirar as possíveis contaminações aqui, né? E antes de colocar essa pedra. Então tem uma série de etapas que vale a pena vocês verem lá no vídeo no YouTube. Mas aí depois dessa tubulação, que é um tubo de concreto, então com esses tubos aqui, ele é colocado aqui, depois protegido com as pedras aí, isso aqui vai ser tampado, e aí fica então uma proteção para que não tenha justamente, né, animais pousando aí, defecando aí, e não tenha uma degradação do solo, né, entrando nessa água que vai ser levada para uma residência ou uma comunidade. Então, esse é o objetivo desse esquema do modelo Caxambu, tá, gente? E aí, gente, o esgotamento eu tinha mostrado para vocês, tem vários esquemas, né? A fossa séptica, que a gente viu que não serve na região de áreas alagadas, na Amazônia, lá, por exemplo. Tem o jardim filtrante aqui para águas cinzas. Tem o esquema de tratamento de esgoto via bacia de evapotranspiração também, que vem sendo bastante usado. Tem a questão da fossa de bananeira, que eu nem trouxe aqui para mostrar. E o que eu queria mostrar, assim, o que eu queria fechar, por isso que eu trouxe também de novo a discussão. Evandro, tua mão está levantada ainda. Você queria falar de novo, não? Só para ter certeza. Me desculpe, não, é só que eu esqueci Ah, de tá bom. baixar. Valeu. E aí, gente, eu queria trazer de novo essa discussão, não só porque eu precisava fechar aqui com a questão do sistema Caxambu, mas também só para fechar a discussão, né? Assim, a preocupação do saneamento na zona rural, gente, é tanto a gente quer, né? Como a gente falou, né? Da mesma forma que a gente quer a propriedade rural é, produtiva, né? Produzindo mais, né? Dando mais retorno ainda para os agricultores, a gente quer também as famílias e as pessoas que estão ali morando com saúde, né? Então, essa que é um pouco dessa frente de visão aqui do Programa Produtor de Água é essa, né? Então, assim, o saneamento básico na zona rural faz parte também desse olhar, né? E aí, o que eu queria chamar a atenção é quando também, e não só, né, para a saúde das pessoas, mas também a saúde ambiental. Então, assim, quando a gente não tem esses sistemas de saneamento implementados, a gente pode ter impactos. E um desses impactos é esse aí, ó, que eu queria mostrar para vocês. A maior parte deve conhecer, né, mas talvez tenha alguém que não conheça uma das formas de poluição aí da água, que a gente pode ter na zona rural, provenientes da zona rural, né? Que é a questão da eutrofização. O que é eutrofização, gente? Que tipo de poluição é esse? É uma poluição que é gerada pelo excesso de nutrientes, né? Que a gente pode estar inserindo na água de uma maneira acelerada. Então, de onde vêm os nutrientes, gente? Num processo né? A gente já viu a semana passada balanço hídrico, ciclo hidrológico, a fase terrestre do ciclo hidrológico, que a gente chama lá de balanço hídrico, né? E aí, nesse ciclo hidrológico, passando pelas bacias, a gente viu que, na verdade, ele chama-se é todo um processo mais complexo, que não é só a água passando, ela está carreando uma série de substâncias ali. Começa pelos sedimentos, né? Então, a gente chamou de fluxo hidrossedimentológico, e depois é um fluxo, né? Não um ciclo, né? Porque aí o hidrossedimentológico já a gente misturou sedimentos, né? Mas junto com os sedimentos, gente, que foram erodidos aí na bacia, também essa água carrega partículas de solo. Nessas partículas de solo a gente tem, junto com essas partículas vão aí os nutrientes, e também pode estar levando os nutrientes, inclusive, que foram adicionados via adubação, né? Então, tudo isso junto, e fora isso, gente, desculpa, se tiver esgoto das populações, das comunidades rurais ali sem tratamento, lançando diretamente no rio, tanto o esgoto pode trazer esses nutrientes, como e a lavagem dos solos agrícolas, né? Então, tudo isso junto pode estar trazendo esses nutrientes que vocês estão vendo aí, como nitrogênio, fósforo, que são os que vão ser levados em maior quantidade. Então, assim, só para chamar a atenção desse processo, que esse processo, gente, pode gerar, dependendo da situação, esse processo de eutrofização em rios, e só que o problema é quando a gente tem a água mais parada, gente, em reservatórios, né? Então, assim, grandes reservatórios ou pequenos reservatórios. E o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, aqui nessa prosa, né, só para a gente estar fechando o saneamento, é para esses reservatórios. Ó, isso aqui é um reservatório que eu tirei uma imagem aqui do Google Earth, aqui aqui da região vizinha Brasília, né? Essa aqui é Cristalina, um município que tem aqui, Goiano, ao lado de Brasília.
E esse aqui acho que é um município, eu não sei, eu não tenho certeza disso, gente. Eu vou dar uma informação aqui que pode não ser verídica, né? Mas a informação que eu tenho é que Cristalina tem a quantidade de áreas irrigadas, se comparar por municípios aí da América Latina, né? Então, assim, é uma área muito irrigada. É um município que é bem grande, né? E ele é tem muito pivô central, tem muita irrigação. E aí o que que acontece? Tem nessas propriedades, a bacia do São Marcos, né? Ali. E aí, gente, nessas propriedades rurais tem muitos reservatórios, pequenos reservatórios que são construídos para, acho que ajudar nessa história de irrigação, na época da seca, né? O pessoal tem uma água reservada. E qual que é o problema? Se a gente começar a deixar, né, o saneamento precário aí, com, né, o esgoto das populações entrando, se a gente deixar dejetos de animais também, né, se criar animais sem o devido tratamento e jogar esses dejetos, esses resíduos nos corpos aquáticos, gente, junto com os nutrientes que vêm da área agrícola, da lavagem do solo, ó, são três possíveis fontes de nutrientes para gerar esse processo de eutrofização. E isso aí pode preocupar a gente se começar a eutrofizar esses pequenos reservatórios na zona rural, tá? Isso aí pode trazer a proliferação de um tipo de organismo, gente, que é um tipo de bactéria, que são as cianobactérias, que podem levar a trazer e deixar, inclusive, a água tóxica, né? Então, vocês imaginem a confusão se essa água aí é utilizada também para abastecimento de animais, etc., né? Ou mesmo recreação, né, de contato primário humano aí. Então tem uma série de possibilidades que podem prejudicar a vida aí na zona rural se a gente deixar esses ambientes ficarem eutrofizados. Eu só queria trazer essa reflexão para vocês, que a preocupação aqui, né, da Ana, do produtor de água, com a questão do saneamento, gente, por isso que o produtor de água olha para essa questão também, é justamente por causa dessas várias possibilidades, né? Uma é a saúde das pessoas, né, na zona rural, e o outro lado é a saúde ambiental, né? Então, é evitar com a implementação do saneamento, as medidas adequadas, que a gente tenha esse tipo de processo aqui, que é um dos tipos de poluição da água, tá bom? Gente, só para acabar, ó, também a gente esqueceu, né? Assim, eu não citei aqui os resíduos sólidos, né? Então, assim, o que fazer com resíduos sólidos na zona rural? E aí tem a questão da compostagem, né? Tem uma série de separação de resíduos na zona rural. E o que mais preocupa, obviamente, que todo mundo já deve acompanhar, né? A questão dos resíduos de agrotóxicos aí, que tem que ser devidamente manejados e guardados, etc. Então tem aqui também, só para aqui isso tudo, gente, é só para lembrar dessas histórias, para que caso vocês queiram se aprofundar, vocês acessem aí os manuais do Senar, e tem vários manuais aí que ajudam nessa questão de cada um desses assuntos que eu estou trazendo aqui, mas que eu estou só pincelando, né? Que mais, gente? E o tratamento de resíduos da atividade agropecuária eu tinha mostrado só bem rapidamente, porque sexta-feira estava todo mundo muito cansado no final da tarde, né? Ficou ruim da gente falar sobre isso aqui. Mas eu queria só é, chegar na questão, né? Economia circular, vocês sabem, né? A ideia é não deixar resíduos, né? O ideal seria isso, né? Zero de resíduos aí, né? E na zona rural a gente tem alguns resíduos que preocupam, né? Um deles tem a ver com a criação dos rebanhos aí, né? Gado bovino, gado porcos e frangos, né? Então, assim, tem uma série de resíduos que preocupam e aí surge aí algumas possibilidades de tratamento desses resíduos de criação animal. O biodigestor é um dos mais famosos, que está espalhando também pelo Brasil. Tem vídeos também interessantes no YouTube aí, vale dar uma olhada para quem, né, tem esse tipo de tem essas criações nos estados aí, gente, e assim até para incentivar mais os agricultores de repente a olharem e adotarem essas medidas, né? Então tem aí o biodigestor que está dando, que ele pode gerar inclusive benefícios para o agricultor e tem uma série de apoios hoje em dia, né, das Emater e das Embrapas aí para a criação para a utilização desses tipos de tratamento de resíduos, né, gente? E aí, da drenagem de águas rurais, gente, só para fechar essa fala que eu tinha deixado aqui para a gente, né, a gente falou do saneamento básico, das quatro áreas, tratamento de água, tratamento de esgotos aí, né? O gerenciamento dos resíduos sólidos e só para a gente não deixar de falar da drenagem, mas aí vamos lembrar, né? Nas bacias rurais, a gente já falou aqui da drenagem de bacias rurais na semana passada, que na verdade são todas as medidas aí que têm a ver com né, a adoção de medidas para conservação de água e solo na bacia, né? Então essa que é a drenagem rural, né? Diferente das cidades, esses são as ações que a gente tem que tomar, né? Nas bacias rurais para proteger as bacias em relação à água da chuva, tá? Gente, era isso que eu queria só mostrar o final, que eu tinha mudado alguns slides aqui, eu tinha que mostrar o sistema Caxambu e fechar essa discussão do porquê, da importância do saneamento nas bacias rurais, né? Tem várias importâncias aí, né? Mas é isso. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Então, todas essas notas de aula já estavam para vocês lá no Aprender. No Aprender, gente. O Aprender é o que a gente usa no OMB, no Teams.
Então, tá tudo disponível para vocês lá, todos esses materiais, tá? Vou fechar aqui. Algum comentário, gente, antes da gente começar nosso assunto de hoje, né? Isso aqui era ainda fechando sexta-feira. Ok, ok. Então vamos lá. Gente, a ideia hoje é a seguinte. é, eu preparei um material aqui para vocês de, assim, uma base teórica sobre pagamentos de serviços ambientais. A gente vai estar discutindo agora, acho que até o intervalo, um pouquinho depois do intervalo. Se der tempo, a gente faz uma apresentação só, né? O Henrique me autorizou aí a usar uma apresentação aí institucional da ANA para fazer uma fala geral sobre o que que é o produtor de água, né? E depois a gente tem a nossa avaliaçãozinha hoje, né? Então, essa é a nossa sequência de hoje. Essa semana, pessoal, eu queria só chamar atenção para isso. Essa semana a gente vai estar aqui, fora essa aula de hoje, que tem um pouco mais de conceitos aí que tem a ver com pagamento de serviços ambientais. De qualquer forma, nesta semana, principalmente quando a gente vai falando do produtor de água, gente, eu queria lembrar que, na verdade, eu vou trazer aqui ao longo da semana alguns conceitos básicos que tem até faz parte aí dos manuais teóricos que a gente já tem, materiais produzidos sobre o produtor de água, principalmente pela ANA. Mas assim, o importante dessa história é a prática, né, gente? É o dia a dia. Então, eu tenho uma experiência aqui pequena com o produtor de água que eu acompanho um pouco aqui o projeto do Pipiripau enquanto estava lá na presidência do Comitê de Bacia e do Descoberto, né? Mas, de qualquer forma, quem tem a expertise, gente, principalmente, né, a equipe da ANA aqui, sobre o produtor de água e também, obviamente, talvez parte de vocês aí que já estão envolvidos com o produtor de água nos estados. Então, eu queria chamar a atenção para isso, porque eu vou estar trazendo conceitos básicos aqui durante a semana, mas essa semana é basicamente a gente levantar um pouco de materiais para discussão e a gente discutir, tá? Então essa que vai ser a nossa pegada, vamos dizer assim, né? Nessa semana. Então a partir de amanhã a gente vai estar especificamente discutindo cada uma das etapas da implementação do produtor de água, né? Do projeto. E aí, com certeza, né, a gente vai estar discutindo bastante com vocês, vão surgir dúvidas, que acho que é o grande interesse de todos, esclarecer todas as dúvidas possíveis sobre esse projeto, e a equipe da ANA vai estar aqui, com certeza, nos apoiando, porque é quem está na linha de frente dessa história e quem tem toda a experiência, né, em relação ao projeto, tá bom? Então, essa é a ideia dessa semana. Na quinta-feira, especificamente, gente, nosso último dia, na primeira parte, a ideia é a gente estar mostrando algum caso aí, né, do produtor de água, ou alguns casos, né, mas assim, a ideia é também a gente deixar um dia mais livre para a gente trazer dúvidas sobre o projeto, né, e aproveitar esse momento que estamos todos juntos aqui para a gente esclarecê-las, tá bom? E é isso, gente. Então vamos lá. Hoje, né, eu trouxe muitos conceitos aqui ligados ao pagamento de serviços ambientais, gente, mas assim, é um tema interessante, o que eu acho que é legal a gente parar um pouco, se debruçar um pouco mais sobre ele para a gente conseguir entender, né, primeiro, a ampla gama, né, de frentes de ação que hoje a gente tem à disposição com isso que a gente chama de pagamento de serviços ambientais, e depois, obviamente, para a gente poder ficar claro, né, onde é que está, né, qual que é a frente de atuação aí do produtor de água, né. Então, essa que é a ideia. Então vamos lá, gente. Eu vou de novo arrumar minha tela aqui para poder postar aqui os conteúdos e ver vocês. Ok. Cristiane, estão vendo a tela? Sim? Obrigado. É, Então vamos lá, gente. Introdução ao pagamento de serviços ambientais. A gente está indo na aula 5, né? Todas as aulas de hoje eu chamo de aula 5, no dia 3 de julho aí. Então, essa ideia das discussões aí, ó lá, serviços ecossistêmicos e serviços ambientais, vamos conceituar, né? Problemática econômica relacionada aos serviços ambientais, métodos de valoração dos serviços ambientais no Brasil, mercado de serviços ambientais no Brasil, legislação e concepção de sistemas de programa de pagamento de serviços ambientais, né? Desculpa, pagamento de serviços ambientais.
e avaliação e monitoramento de exemplos de iniciativas no Brasil. Então, essa é a nossa aula de hoje. Então, vamos lá, gente. Serviços ecossistêmicos e serviços ambientais. E aí? O que significa tudo isso, né? Então, assim, a gente só lembrando, na semana passada eu dei uma definição um pouco maior dos ecossistemas, mas só para a gente lembrar, para a gente nivelar aqui, para poder fazer nossas discussões hoje aqui. Então, ecossistema, gente, um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de micro-organismos e de seu meio inorgânico que interagem numa unidade como uma unidade funcional, né? Um lago, por exemplo, pode ser um ecossistema, uma aí são, né, uma floresta, e aí são vários dos locais numa bacia hidrográfica que a gente pode chamar de um ecossistema, né? São vários ecossistemas. E um rio, né, gente? E serviços ecossistêmicos, então, gente, o que é isso, né? O que esses ecossistemas nos proporcionam? Então, há benefícios relevantes para a sociedade gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação, melhoria das condições ambientais. Então, serviços que a gente, né, assim, se a gente nem tocar no ecossistema, ele vai estar gerando para a gente, né? Nas seguintes modalidades: serviços de provisão, suporte, regulação e culturais. Esses quatro serviços são importantes, a gente já vai ver de novo isso, tá? Então, ó, provisão, suporte, regulação e culturais. Serviços ambientais, de maneira geral, gente. Atividades individuais ou coletivas que favorecem a manutenção, a recuperação ou melhoria dos serviços ecossistêmicos. E o pagamento de serviços ambientais, gente, que a gente está falando tanto, né? Então tá aí, transação de natureza voluntária, gente, mediante a qual um pagador de serviços ambientais transfere a um provedor desses serviços recursos financeiros de outra forma, ou outra forma de remuneração, né? Nas condições acertadas, respeitadas as disposições legais, óbvio, né? E regulamentares pertinentes. Pagador por serviços ambientais. Então é um desses aí, né, gente? Poder público, organização da sociedade civil, agente privado, pessoa física ou jurídica, de âmbito nacional ou internacional, que provê o pagamento de serviços ambientais. E o provedor de serviços ambientais, gente? Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, mesma história, ou grupo familiar ou comunitário, que, preenchidos os critérios de elegibilidade, mantém, recupera ou melhora as condições ambientais dos ecossistemas, né? Então tá aí, gente, alguns conceitos para a gente começar o nosso dia aqui, né? Tá lá, ó. Serviços ecossistêmicos. De novo, a gente vai ficar nessa sequência de suporte, abastecimento, regulação e cultural, né? Então vamos lá ver ó, um pouco de o que tem aí nessa história de serviços ecossistêmicos, gente. Tá lá, a gente tá vendo os peixes, né, que a gente vai encontrar aí na bacia, nos rios, nos lagos, madeira na floresta, a polinização, esse serviço, né, que os insetos e as abelhas também proporcionam para a gente, né? Um serviço está lá, né, gente? Estão realizando fundamental para a manutenção da vida, florestal na nosso planeta e a gente não está nem vendo, mas está lá. Isso está acontecendo, esse serviço, né? Então, os serviços ecossistêmicos têm muito a ver com isso, né, gente? É algo até invisível muitas vezes para as pessoas, mas que estão acontecendo lá e servindo de base para a vida aqui nesse planeta, né? Então tá lá, ó, o clima, uma série de serviços que ajudam a manter o clima do planeta, né? Controle de alagamentos, se a gente tem as bacias preservadas, né? Então tá lá, né? A gente evita, infiltra a água, tudo aquilo que a gente discutiu na semana passada, e a gente evita que a gente tenha mais inundações aí, né? Purificação da água, né, gente? Com certeza, todo esse serviço do balanço hídrico na fase terrestre, se a gente também tiver áreas preservadas, essa história de infiltração de água no solo, então tudo isso aí está ajudando nesse trabalho de purificação da água. A questão do carbono, né, cada vez mais discutida, né, gente? Que é justamente essas alterações. A gente manter o carbono aprisionado nas florestas, né, ou liberar, né? Ambientes aquáticos que, dependendo da situação, também podem liberar mais carbono. Então, tem uma série de ciclos aí que a gente precisa conhecer e precisa entender e o quanto que a gente está alterando esses ciclos, né, de produção dos serviços ecossistêmicos. Enfim, gente, tem vários serviços. Eu queria mostrar alguns para mostrar para vocês como a gente tem serviços ecossistêmicos aí que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né? Essa é a discussão do pagamento de serviços ambientais, né, gente? E aí vocês estão vendo agora aqueles 4 itens, né? Lembram lá, gente? Eu falei aqui, ó, olha lá, os serviços ecossistêmicos, tem 4 áreas, né, de serviços, ó, provisão, suporte, regulação e culturais, que a gente vai ver aqui agora, olha lá, ó. Provisão, e que é a provisão, gente? Olha lá, materiais fornecidos pelo ecossistema que são consumidos. Então, assim, ele está provendo coisas para a gente que a gente usa no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Então, frutos, raízes, madeira, óleos, água, petróleo, aí vai. Obviamente que a maior parte disso aí também outros seres vivos usam, né? Não só a gente, seres humanos, né? Regulação. Então a gente já viu, ó, provisão. Agora regulação. Funções que regulam condições ambientais naturais, né? Então tá lá, ó.
vegetais que absorvem CO2, né, da atmosfera, florestas auxiliam no ciclo da água. Todo mundo está cansado de saber da água que vem dos rios voadores aí, né, a água que vem da Amazônia nesse ciclo hidrológico que a gente tem aqui na América do Sul, né, e chega aqui na região centro-oeste, chega no sudeste. Então, assim, tudo relacionado, né? E aí os serviços que são desempenhados por cada um dos entes da nossa biosfera, né? Culturais, gente, tem serviços culturais também dos ecossistemas? Tem. Olha lá, ó, benefícios não associados a lucro fornecidos pelos ecossistemas. Então, lazer, descanso físico, né, e mental, base de estudos para pesquisa científica. É, a gente sempre, eu não sei vocês, mas eu trabalho com água faz tempo, né, gente? Então, assim, eu sempre associo um corpo d'água, para mim, dá um retorno ali, né, gente? De paz, né? A hora que você vê um corpo d'água na paisagem, assim, eu fico feliz, né? Porque, então, assim, então, o que que cada parte dos sistemas naturais, dos ecossistemas trazem para cada um de nós, né? Isso é muito pessoal, né? Então, assim, mas só para lembrar, então tem questões, né? E tem algumas culturas, obviamente, ainda tem certas áreas que são sagradas ainda, né? Então tem tudo isso na questão cultural dos serviços ecossistêmicos. E por último, aí nessas quatro áreas, né, dos serviços ecossistêmicos, a gente tem suporte, gente, olha lá, ó. Serviços necessários para que outros existam, né? Então tá lá, formação dos solos, ciclos de nutrientes, biodiversidade, etc. Então vejam aí a importância dessa história toda e de todos os serviços, né? E aí, gente, bom, essas quatro funções aí foram definidas tanto pela avaliação ecossistêmica do milênio lá da ONU, 2005, como está definida na Lei Federal número 14.119, que a gente vai falar daqui a pouquinho, de 2021, né? Que é a Lei do Pagamento de Serviços Ambientais. Gente, serviços ecossistêmicos, isso aí só tá, de novo, o que eu falei, eu não vou ficar parando, mas está aí. Depois também para deixar nas notas de aula, para quem quiser olhar de novo com mais calma lá, né? Tem muito material aí que faz parte também dos manuais que a Ana já produziu sobre o pagamento de serviços ambientais, tá? Essa é uma outra imagem do Ministério do Meio Ambiente também para tratar da mesma questão, né? Então tá lá, né? Serviços ecossistêmicos, olha lá, benefícios da natureza para as pessoas, provisão, regulação, culturais. E aí, então, uma série de atividades que a gente acaba usufruindo na nossa vida diária que a gente nem sabe que está vindo lá, né? Ou que muita gente não sabe, né, gente? Que está vindo justamente dos serviços ecossistêmicos, né? Então tá aí, ó. Essa aqui é uma outra imagem que mostra um pouco dessa história, né? Aqui eles só dividem em intrínseco, cultural e reguladores, né? Mas é para mostrar a mesma história. E aí eu achei interessante a imagem, né? Porque é uma outra visão. A gente está vendo aí os serviços que a natureza e todo, né, o ambiente fornece aí se a gente mantiver esses serviços, né? Sem muitas grandes alterações. E aí, gente, aproveitar nessa história de serviços ecossistêmicos, eu queria perguntar aqui, ó, vamos ver, ó. Eu queria que vocês agora preparem os botões da mãozinha virtual. Eu queria saber aqui se alguém já tinha acompanhado, lembrava dessa história aqui do projeto Biosfera 2. Vamos ver se alguém conhecia essa história aqui. Só para ver se tem alguém. Deixa eu ver. Ok. Ailmar, mais alguém, gente? Só Ailmar? Ok, então tá. Então deixa eu falar dessa história aqui. Ótimo, Ailmar. É só para assim, para fazer um paralelo, né, gente? A gente está falando de serviços ecossistêmicos no fundo aqui, Programa Produtor de Água, que é, né, para trazer o pagamento de serviços ambientais, para a gente trazer, recuperar parte desses serviços ecossistêmicos, né, se foram degradados, etc. Então aí, gente, em 91, esse pessoal se reuniu aí, 8 pesquisadores, cientistas, né, num mega projeto aí que chama Projeto Biosfera 2. Tem um documentário, não sei se está disponível no YouTube, dessa história. Mas assim, eu acho muito interessante porque é o seguinte, o pessoal tentou fazer, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acompanhei até certo ponto, viu, Emar? Mas eu vou falar aqui, mas eu não sei também o que deu, não, depois. Mas eu sei que o pessoal tentou, então, se fechar, construir um sistema, um ecossistema, vamos dizer, artificial aí, com um pouco representando tudo do nosso planeta, né? Então tá lá, gente. Tinha uma parte que tinha um pequeno oceano, assim, representando o oceano, né? Algo de água salgada. Depois tinha uma floresta tropical. Tudo isso eles construíram lá no deserto do Arizona, nos Estados Unidos. E esse projeto desse tamanho que vocês estão vendo aí, caríssimo. E assim, mas aí não pode falar que é um bando de maluco, gente, porque aí só tinha cientista do MIT, né,
tinha, não sei se tinha gente da NASA, tinha uma opção de gente aí, pessoal que já tinha construído nos outros projetos anteriormente. E aí, gente, eles se propuseram a construir, então, assim, colocar tudo que minimamente eles entenderiam que manteria a vida, eles conseguiram tentar manter a vida, né, dentro, vivendo só da redoma com um ambiente fechado, então, sem trocas com o externo, sem nenhuma troca com o externo, né? E a ideia era assim, até para o fundo, né, a desculpa da pesquisa era para ver se a gente poderia colonizar outros planetas, né? E então assim, tentaram reproduzir o planeta Terra, gente. E pum, aí não deu, como é que é, deu ruim, como o povo fala, né? Depois era para ficar 2 anos eles fechados ali, 8 pesquisadores, né, vivendo só ali do que eles tinham colocado dentro já para sobreviver, como se fosse algo que eles pudessem, assim como o ciclo hidrológico que a gente tanto falou semana passada, gente, como se fosse algo que todos esses ciclos naturais se tornassem ali, eles conseguissem reproduzir e eles conseguissem manter a vida ali por muitos e muitos anos. Mas a ideia era ficar 2 anos. E aí, depois de 1 ano e pouco, já começou a dar problema, gente. O pessoal estava sem, uma ou mais pessoas estava sem com deficiência de oxigênio e estava com deficiência alimentar também. Então, assim, começaram a surgir os problemas. Aí uma pessoa teve que sair para ser atendida. Então, assim, encurtando a história, gente, esse projeto continua lá, eu sei que continua a pesquisa, agora era um projeto que acho que era de uma empresa, não sei, agora passou para a Universidade do Arizona, mas o resultado disso, né, é o seguinte, gente, não rolou, né? Então vejam, para que essa conversa? Vejam a complexidade da ligação, né, que a gente tem aqui na nossa biosfera de todos os serviços ecossistêmicos. Então, assim, como a gente tem que, já que a gente ainda não consegue, né, ter tecnologia para sobreviver assim indefinidamente, conseguir reproduzir a vida aqui em outros locais, né, nem dentro do planeta Terra que a gente consegue, né, gente? Imagine em outros planetas. Então, assim, a questão é a gente realmente recuperar esses serviços, manter esses serviços ecossistêmicos a nosso favor, né? Então, essa é a recuperação deles, caso eles estejam degradados, é muito importante, tá? Então, era um pouco uma reflexão dessa história. Outra questão que eu queria trazer para vocês é o seguinte, ó. É, a gente está falando aqui, a gente vai falar de pagamento de serviços ambientais. Parte da história, do pano de fundo dos pagamentos de serviços ambientais, gente, é para quê? No fundo, a gente está precisando trazer o meio ambiente para a linguagem econômica. O objetivo dessa história é isso. Então, assim, a gente está precisando cada vez mais conseguir colocar, né, os serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais que são fornecidos pela natureza, trazer para uma linguagem econômica. Ou seja, tem que ter um preço, tem que ter um custo para a gente até saber valorizá-los mais, né? Não só valorá-los, como valorizá-los mais. Então, essa é a ideia, tá? E aí, ó, vejam só, então agora eu estou trazendo aí ó, um resultado do Fórum Econômico Mundial, de 2022, do relatório que trouxe isso aí. Então, primeiro saiu lá, ó. O Fórum Econômico Mundial, gente, é o que pauta as empresas do mundo todo, aí, né, as grandes empresas, e é o que elas seguem, né? Então, elas podem não ligar muitas vezes porque um governo ou outro fala, mas elas ligam para o que esse Fórum Econômico está dizendo. E aí, no ano passado, em 22, o relatório deles lá identificou o seguinte: os riscos mais severos em escala global, que pode prejudicar os negócios, né, dessas grandes empresas nos próximos 10 anos, eram de 10 riscos, gente, 5 eram ambientais. Então, aí, ó, alienação pelo clima, extremos climáticos, perda da biodiversidade, danos humanos ao meio ambiente, crise de recursos naturais. E aí, por incrível que pareça, gente, né, a situação neste ano, 2023, aumentou. Então, assim, a gente teve 5 ano passado, esse ano esse aqui é de 2 anos, né? E esse aqui é de 10 anos. Ó, de 10 anos a gente passou a ter 6 dos 10 grandes riscos à produção econômica aí nos próximos 10 anos, 6 são ambientais, gente, tá? Então, essa que é a questão, né? Então, assim, para lembrar dessa história, né? E aí, assim, o mercado, né, no fundo econômico, as empresas, elas estão se ligando, obviamente, mais, principalmente as mais inteligentes, né, na questão, e elas têm que participar mais, né, gente? Então, tem saído alguns instrumentos aí, esse aqui é um deles, vocês devem estar acompanhando, mas para quem não estiver acompanhando, então, assim, tem alguns instrumentos, né, de gestão agora das empresas que elas estão tentando aproximar a atuação delas com as questões ambientais. Então, eu estou começando aqui a citar alguns instrumentos econômicos e de gestão de empresas para a gente associar daqui a pouco nessa conversa de pagamento de serviços ambientais, tá? Então, eu queria trazer esse aqui, ó, ESG, né? Isso aí está pautando e vai pautar nos próximos anos. A gestão ambiental das grandes empresas agora, de empresas, vai ser
vai começar provavelmente com esse instrumento, né? E aí, gente, não vou ficar gastando mais tempo aqui, é um instrumento que abrange aí as três frentes. Débora, você levantou a mão? Levantei, é só Pode para falar. Boa contribuir, é tarde. só para contribuir com boa tarde, com o debate que agora a gente já não está mais usando o ESG, mas sim E mais ESG, porque a dimensão econômica se tornou tão importante quanto que agora é econômico, ambiental, social e governança. Então agora está usando o econômico no começo, é isso, Débora? E E mais ESG, Entendi. econômico Maravilha, ó, nem mais... estava sabendo, viu? É. Vou anotar aqui até, peraí. A gente acerta aqui. E mais ESG. Ok. Muito bom, Débora. Que é a Obrigado. intensa participação desse segmento econômico, a intensa participação das empresas, é como se eles estivessem mostrando o comprometimento deles com o meio ambiente, dizendo que o econômico é importante junto com o ambiental, social e governança. Uhum, uhum. Muito bom. No fundo, todo sentido, né, Débora? Muito bom. Eu não tinha visto esse não, Débora. Mas assim, a importância está aí, né, gente? E aí o pessoal está usando isso como tá aí, né? Os três lados aí, então, e aí vai ter o lado econômico que está fora, então, aí dessa figura, né? Que é o que a Débora colocou agora. E aí, gente, mas essa é o que está acontecendo, né? Quer dizer, fruto dessa. Débora? Desculpe, professor, só para deixar claro que esse econômico é o econômico para a população. É Ah, não é qualidade para a empresa. econômica? Tá, Não, tá, não. É entendi. o comprometimento da empresa em dizer que para a população é importante ter o social bacana, o ambiental bacana, terem qualidade de vida através de uma renda bacana e a governança para toda atividade. Tá, perfeito. Entendeu? Agora eu entendi qual que é o. Tá ótimo. E aí, gente, isso aí está sendo utilizado para avaliar as empresas, isso aí, empresas maiores que aplicam, né, esse novo instrumento estão aí ganhando mais, lucrando mais também nas bolsas, crescendo mais, né, nas bolsas de valores. Então, assim, tem toda essa questão do mercado absorvendo cada vez mais, né, se ligando com as questões ambientais e sociais, obviamente, né, e de governança e essa questão toda que a Débora colocou. E então, assim, essa é importante a gente trazer essa reflexão, já que a gente vai estar falando de pagamento de serviços ambientais hoje, gente. Vamos lá. Problemática econômica relacionada aos serviços ambientais, gente. Então, vamos. Primeiro, Marcos, você queria falar, Marcos? Sim, é só aproveitando essa deixa aí que houve do ESG, É. vale salientar que no decorrer do tempo, né, na escala do tempo, a gente tem o Sistema de Gestão Ambiental, né, que é o SGA, ou a ISO 14001, né, que de uma forma ou outra, se você inverter o SGA por ESG, vai dar praticamente as mesmas letras, né. Então a gente já tem esse processo em desenvolvimento ao longo do tempo, e por mais de 10 anos, que somente agora estão dando notoriedade ao fato, entendeu. Então, tipo assim, essa percepção, ela já existe ao longo do tempo, às vezes com menor participação social e também empresarial, né. Tanto é que hoje, se você for procurar incentivos dentro da lei, nós não temos mais de ordem, empresarial, né, que tinha dedução de imposto de renda e algumas coisas mais. Isso a gente tinha na época. Hoje a gente já não tem, mas em contrapartida já estão olhando com melhor, tá tendo um olhar mais acurado com relação ao ESG, né. Então, acho que é uma observação para que ninguém fique assim: "Ah, mas eu não tenho isso aqui, não há como eu buscar uma empresa de porte para poder estar atacando isso". Não, realmente não, mas se tiver, é melhor, porque o endosso para essa empresa de mostrar a vitrine delas social e ambiental, e é mais efetiva, né. É só isso. Perfeito, Marcos. Ótima contribuição. E assim, é isso, gente. Mas assim, a questão só, né, que cada vez mais esses instrumentos estão se ligando ao mercado, né, ao mercado financeiro. E essa que é assim, é um lado da história, né? O outro é isso que o Marcos colocou, né? Assim, a gente já tem esses instrumentos acontecendo aqui no Brasil há muitos anos e nessa forma, né? No fundo, com toda a implementação da gestão ambiental. Mas assim, o pano de fundo dessa história toda, gente, que eu estou querendo trazer é que como as empresas antenadas e mesmo o agronegócio que é antenado
A gente tem uma boa parte, maior parte, vamos dizer, pelo menos metade do nosso agronegócio é super antenado, e ele está acompanhando essas mudanças e está ligado no que, se a gente não mantiver os nossos serviços ecossistêmicos funcionando bem e a contribuir para a sua preservação, a gente daqui a pouco não tem nem terras para produzir aí, né? Então essa que é a questão. Cada vez mais a gente tem empresas se ligando na importância dessa preservação, né? E aí, gente, e assim, mas as empresas não vão se ligar nessa questão se a gente não misturar e não traduzir essa informação ambiental para informação econômica. É isso que está acontecendo com alguns desses instrumentos, né? Mas vamos lá. Outro conceito importante para a gente dar sequência à nossa conversa aqui. Aqui é um conceito que a gente vai parar um pouquinho para se dedicar a ele, gente, que é importantíssimo. Eu vou dar um exemplo para a gente criar esse conceito, né? Eu vou dar um exemplo aí para quem mora em cidade grande, né, gente? É mais fácil. Então, tá lá, ó. Só rapidamente, alguém que usa um automóvel particular, gente, tá lá, ó. Se a gente pensar numa cidade grande aí, essa aí é uma cidade provavelmente dos Estados Unidos, não sei. Mas assim, eu só peguei uma imagem para mostrar, para ilustrar, né? Isso aí é igual São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aí vai, né? Recife, Salvador. E, e aí, gente, a gente vai ter essa imagem aí. Então, assim, se uma pessoa desistir de usar o carro no dia a dia para ajudar, contribuir em termos ambientais, para diminuir a poluição atmosférica numa cidade como essa, será que vai fazer diferença, né? Então, essa é a reflexão aqui. E aí, então, assim, não vai fazer muita diferença, né, gente? Com essa quantidade de carros aí, o sacrifício da pessoa seria muito grande perto do benefício que ela ia trazer só uma pessoa deixando de usar o carro. E a questão aqui é o seguinte, gente. Então tá lá, né? Se a gente não tiver incentivos, ou negativo, né? É o pior, né? Ou positivo, que a gente traduz esses incentivos na forma de uma sanção social ou uma sanção econômica. Sanção é aquela história, né? Uma sanção social seria, né, gente, vamos ver aí, gente, uma sanção fácil para a gente falar aqui. Sanção. Depois a sanção econômica a gente já sabe melhor, né? A sanção social seria você estar lá, né? Sei lá, você tá em algum local, né? Aquilo que a gente costumava ver quando era criança, né, gente? E alguém joga um lixo no chão, né? Uma lata, uma latinha no chão, e aí às O vezes as cigarro. pessoas. Um cigarro, pronto. Ah, o cigarro é ótimo, né? É que eu não fumava, então eu não lembrava desse. Mas o cigarro, né? Você joga a bituca de cigarro no chão e aí alguém vai falar, né? Poxa, né? Por que você está fazendo isso? Ó, pega essa bituca aí, se ficar aí vai demorar para, né? Vai estar poluindo. Então, assim, isso é uma sanção social. É quando você sofreu, né? Dentro da sociedade, ali alguém alguma ação que vai te envergonhar, etc. Então, assim, provavelmente você vai deixar de fazer. Ou não, né? Mas assim, a gente espera que deixe. A sanção econômica nessa história, gente, é fácil da gente imaginar, né? Uma multa, né? Algo extra aí, né? Eu passei num semáforo fechado e tem lá o pardal, né? Então, assim, essa é a sanção econômica. Então, assim, são ações que vão me levar a eu parar de fazer algo que eu estou fazendo equivocadamente ou errado, né? E passar a agir de uma maneira melhor. E, por outro lado, a gente tem os benefícios, assim, a gente pode também ter incentivos positivos, né? Benefícios privados para o indivíduo ou para o grupo de indivíduos que passou a agir de uma maneira que a gente espera que haja, né? Então, tá lá. Essa é a ideia. E aí a gente chega nessa história aqui, gente, né? Aqui é muito difícil a gente trazer, às vezes não é um grupo. Às vezes, quando você está no meio da sociedade, é mais fácil, mas quando você está isolado, que a gente não vê o que a pessoa está fazendo, ou que um agricultor está fazendo, ou que alguém lá, sei lá, no ambiente urbano escondido está fazendo, fica muito mais difícil. Mas essa é a questão, né? E aí, o que a gente quer, né, é identificar, então, condições para que a gente tenha todos participando do processo, todos ajudando, todos contribuindo. E aí, esse que não está fazendo, não está contribuindo, então, a gente vai chamá-lo de caroneiro, né? Então, essa que é a definição aqui nesse momento, né? Então, o que que é o caroneiro, gente? Aquele que desfruta, ó, de um bem coletivo sem ter pago nenhum custo ou desprendido algum esforço para a obtenção dele. E aí isso é possível quando a relação custo-benefício desestimula o indivíduo a agir em prol da coletividade e permite que vise aos seus interesses pessoais, né? Ou então, por ser impossível excluir do grupo dos beneficiários o indivíduo que não contribuiu. Então essa é a dificuldade de a gente trazer todos a participarem, principalmente quando a gente não consegue colocar uma sanção positiva, negativa, etc, né? E aí a gente tem os caroneiros. Eu não vou gastar muito mais tempo aqui no caroneiro, não, só queria a gente lembrar assim, a gente discutir esse conceito, porque é importante para a gente quando a gente vai chegar, obviamente, no pagamento de serviços ambientais, né? Então tá lá, o problema do carona, né, o do caroneiro aí, né?
É um dilema social discutido por Platão até, né, gente, antigo, o qual surge quando as pessoas se beneficiam de um recurso da comunidade sem contribuir para isso. O que a gente quer evitar é isso, né, gente? A gente quer que todos contribuam. Então, obviamente, essa é uma parte da nossa conversa. Outra parte é esse aqui, ó. Imagino que todos também conheçam esse conceito, mas para quem, se alguém não conhecer, a gente tem que falar das externalidades, né, gente? Então tá lá, ó, a ideia de que certos bens ambientais sejam considerados livres a provocar consequências que são consideradas como externalidades, né? Provocar, né? Então essa é a complicação, né? Se a gente, né, como é que era isso, gente? Antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, Débora? É a bendita disfunção do Código da Constituição que diz que o meio ambiente é um direito difuso, né? Aí o povo diz que porque é direito difuso, entra naquelas discussões jurídicas que se é direito difuso é de todo mundo, né? Então é livre. Porque eu sou bióloga, então esses assuntos realmente mexem com a gente nesse sentido. Né? Aí desconsideram, no caso, a questão mais pontual. Né? E essa é a dificuldade, né, gente, Débora, junto com outras tantas questões aí para você trazer, né, os caronês a participarem, né? Mas e aí, gente? Então é isso, olha lá, externalidades, né? Como é que era antes da Política Nacional de Recursos Hídricos, gente? Se a gente não tinha nem lei de crimes ambientais, né? Assim, o poluidor, né? Como é que era o poluidor? O poluidor podia lançar um efluente, né? O criadouro de porcos, por exemplo, podia lançar todo o efluente no rio sem, né? Nos estados que a gente não tinha legislação de controle da poluição e sem nenhuma. Então, assim, o que acontecia aí, gente? Só para a gente esclarecer, usar esse exemplo básico, né? Muito antes de toda a implementação da gestão aí. A, a Maria Lucimar falou, né? A falta de educação ambiental nos torna ignorantes a essas situações, infelizmente se faz necessário multas. Pois é, quando mexe no bolso, não é isso, né, Maria Lucimar? A questão do caroneiro é